esse é o nosso podcast Físio e Resenha. Estamos começando hoje nosso 7º episódio da segunda temporada. Pô, tem um tempo que a gente não grava, tô felizão de estar aqui de novo. Como é que você tá aí, Bernardão? Tranquilo, cara? Tô bem, cara. A gente deu esse intervalo necessário aí, né? Tem várias coisas que a gente precisou fazer, mas os episódios não pararam, né? A gente tinha esse estoque aí que foi saindo. É que gravar é É sempre isso. bom, né, cara? É uma delícia fazer essa resenha. É muito bom. Bom, a gente hoje está sem o Rodrigão, ele infelizmente está num congresso aí, não vai poder gravar conosco. Assim como nós gravamos outro dia sem o Bernardo também, que nasceu o 8º filho dele, aí também não podia falar com a gente. Mas em compensação, a gente tem um convidado que vale por 2, né, Bernardo? É Então, isso Bernardo, aí. eu vou pedir para você fazer um favor, Bernardo, você apresentar o Samuel, pode ser, cara? Pode, sem problema nenhum, cara. Bom, eu fico até meio assim, Samuel é um grande amigo meu, né? Então já conheço esse cara aí há algum tempinho, né, Samuel? Há uns 20 anos só, né? E aí? É sério, cara. Conheço o Samuel desde 2004, né? A gente fez faculdade junto, tudo, né? Que legal, Então, e cara. desde Nem então a eu gente sabia tocou. dessa. Então, a gente já tocou alguns projetos junto, vira e mexe, ele me convida para dar aula no portal dele também, então a gente tá sempre conversando aí, para mim é uma honra, né, trazer o Samuel que, poxa, bom, eu vou apresentar aqui, ele vai falar, vocês vão entender do que eu tô falando, para mim é uma das referências no Brasil quando a gente fala de dor de cabeça, né, e o cara já tá até indo para Portugal dar curso, já tá internacional já. Bom, Samuel ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia musculoesquelética, né, ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e é docente de pós-graduações, também já foi de graduação aí pelo país, e ele é pioneiro, um dos pioneiros no ensino da cefaleia para fisioterapeutas, né? Então, isso é muito legal e, aliás, é o tema da nossa resenha hoje, né, Alex? Pois é, eu tô louco para fazer essa resenha, porque eu vou te falar que é uma das resenhas que mais tem mito, que assim, é engraçado, porque o físio que não tá muito antenado, né, e não vê as novidades, acaba ficando bem para trás aí em relação às informações sobre esse tema, né, Samuel? Então, primeira coisa, bem-vindo, Samuel. Que bom que você está aqui com a gente. E aí eu queria já que você, já nessa introdução, já lançasse aí para a gente não fugir do nosso programa sempre um mito aí, porque eu imagino, cara, o que deve ter de mito sobre dor de cabeça. E eu vou pedir para você falar 2 mitos. Um mito mais relacionado à população em geral e um dentro da área de saúde aí, que engloba a gente aqui principalmente. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado demais aí pelo convite, Bernardo, Alex, Rodrigo, tá? Fico muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, sempre que precisarem, sabe que pode contar comigo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês falando de um tema que eu gosto bastante, que me acompanha porque eu tenho, né, dor de cabeça, então foi uma das razões de eu ter ido para esse mundo também, né? E vamos conversar bastante nesse podcast para a gente tirar várias crenças e mitos da cabeça aí da galera, tanto o pessoal que estuda da área de saúde, como a população em geral, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui também, né? Então vamos resolver isso aí. Bom, em relação ao primeiro mito, acho que uma coisa que acho que talvez a mais comum dentro da população é que a enxaqueca ela vem da alimentação. Então, aquela coisa de enxaqueca é alimentar. A minha enxaqueca é alimentação. Ou pior, né? A minha enxaqueca vem do fígado. Essa né? aí é Me ataca o fígado, vem a minha dor de cabeça. Ou a minha enxaqueca é de tal coisa que eu como, né? E às vezes a pessoa nem enxaqueca tem, né? E como assim nem enxaqueca tem? Porque ela acha que ela tem esta dor de cabeça específica chamada enxaqueca, mas ela é uma das dores de cabeça das mais de uma centena existentes, né? E às vezes até o diagnóstico está errado. É uma coisa que a gente ouve muito isso, né? O paciente senta ali na frente da gente e fala, bom, eu tenho enxaqueca. Ele já se dá o diagnóstico, né? Só porque ele tem às vezes uma dor de cabeça forte, ele acha que é enxaqueca.
E ele fala, isso. para mim acho que é do fígado, para mim acho que é alimentar, né? Isso aí é não pode falar palavrão, né? Acho que não, mas é um grande mito. Ao longo dentro da conversa a gente libera o palavrão, você pode ficar tranquilo. É um P, 3 pontinhos de um mito sobre dor de cabeça de uma forma geral. E dentro do pessoal que estuda, principalmente os fisioterapeutas, a gente tem aí, né, uma galera físio também que está nos ouvindo e assistindo, é que como o fisioterapeuta está muito acostumado a atender, às vezes, pacientes que têm dor de cabeça e dor no pescoço, achar que qualquer dor de cabeça também vem do pescoço, a culpa é do pescoço, ou pelo menos uma boa parte da culpa. Não, então eu vou mexer no pescoço do cara e a dor de cabeça do cara vai zerar. Muitas vezes você pode acabar de ferrar mesmo o paciente. Né? Então nem toda dor de cabeça vem da cervical. Né? Isso também é um grande mito que as pessoas acham que toda e qualquer dor de cabeça dentro da fisioterapia, toda e qualquer dor de cabeça tem a ver com a cervical. E não. Quanto mais você estuda, você percebe que realmente isso é um grande de um mito. E é uma coisa que, de certa forma, é até perigosa, né? Porque quando o cara acha que mexendo na cervical ele vai resolver todo e qualquer tipo de dor de cabeça, cai até num mito quando eu dou aula, que eu chamo que é o mito do super-herói. Quando eu dou aula para a galera, assim, falando sobre dor de cabeça, que é a questão do mito do super-herói. Bom, eu vou resolver todo e qualquer tipo de dor de cabeça. Então, acho que a gente pode começar falando aí desses dois mitos, mas tem muito assunto aí. Bom, primeiro eu quero saber o seguinte, a gente pode derrubar esse mito do fígado, por exemplo? Tem relação ou não tem relação? Vamos lá. Bom, então funciona assim. Eu acho que Alex, para a gente começar, a gente tem que explicar o que é enxaqueca, assim, de uma forma bem resumida, para as pessoas não confundirem, e aí eu puxo o que é o fígado, né? Qual a relação do fígado aí na história, coitado. Né? A enxaqueca ela é um tipo de dor de cabeça. Ela tem um nome técnico que eles chamam de migrânia, né? A ciência chama de migrânia. É a mesma coisa. Então, se eu ouvir enxaqueca ou ouvir migrânia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Basicamente, enxaqueca é aquela dor de cabeça que ela nunca é levinha. Ela é de média a forte intensidade. Primeira coisa. É aquele paciente que tem muita sensibilidade a luz, som e cheiro. É aquele paciente que tem náusea na crise. É aquela dor de cabeça que pulsa, que lateja, e ele precisa ficar dentro de um quarto escuro e acaba incapacitando muitas vezes. Essa é a enxaqueca. Então, a gente precisa pontuar. Essa é a característica enxaqueca, né? Característica enxaqueca. Dor de cabeça chamada enxaqueca são essas características. Legal. Agora, o fígado, eu não sei de onde que veio isso, né? Porque é uma coisa bem antiga, né? As pessoas relacionar o fígado, né, com a enxaqueca. Não, na verdade, o fígado não tem nada a ver, a não ser que o paciente tenha alguma lesão, uma disfunção hepática e tal. É uma coisa rara que vai gerar um problema metabólico. Não. Enxaqueca não tem nenhuma relação com o fígado. Né? E a enxaqueca ela é genética. Ela não tem uma causa específica. Daí que você quebra o mito. Ela não é do estresse, ela não é alimentar, ela não é nada. Ela não tem uma causa específica. Ela é genética. Pô, mas por que uns desenvolvem e outros não? Cara, o ambiente em que vive, os fatores contextuais ali, a família que ele vive, o trabalho que ele exerce, pode ser que ele desenvolva. Pode ser que você tenha aí no seu DNA o gene ou os genes para desenvolver enxaqueca e não tenha, mas pode ser que o outro ali desenvolva. Ela é genética. Agora, a alimentação, ela pode desencadear uma crise. Ela não é causa. Gatilho, né? Um gatilho. Né? Um gatilho. Ela pode gerar uma crise. Porque se fosse alimentar, cara, era todo mundo parar de comer determinada comida ou acertar a alimentação que não tinha mais. Hoje mesmo eu atendi uma moça com enxaqueca e eu falei, como é que é a sua alimentação? Super regrada, tomo 3 litros de água por dia. É isso, cara. Entendeu? A enxaqueca não tem relação direta, não é a causa da enxaqueca a alimentação. Né? E aí as pessoas fazem essa e nem determinados alimentos podem ter. Por exemplo,
café, do É, chocolate. Embutido. isso. Aí sim, aí alguns alimentos, e veja, não para todo mundo, para todo enxaquecoso, alguns alimentos têm algumas substâncias lá neles que podem ser substâncias, por exemplo, irritativas, inflamatórias, que Sim, aí pode desencadear. É como você ter uma fogueira e aí aquela substância é um alquinho na fogueira. Você jogou um alquinho sim, na fogueira. Então, sim. vou dar um exemplo aqui. Ah, vinho tinto. O problema do vinho tinto não é o álcool. O problema do vinho tinto é uma substância chamada flavonoide. Então, o flavonoide tem em qualquer vinho, só que o vinho tinto tem 20 vezes mais do que o vinho branco. E em excesso pode gerar uma crise, pode ser irritativo, pode despertar uma crise, entendeu? Isso é uma coisa. Por exemplo, tem gente que não pode com excesso de café. Por quê? Porque tem cafeína. Então, muita cafeína estimula muito. O cérebro do enxaquecoso, eu falo que é uma rave, que ele está sempre muito estimulado. Você deu mais cafeína, cara. Você estimulou mais, entendeu? É uma tempestade cerebral a enxaqueca. Aí você vai lá e joga mais cafeína. Você jogou mais álcool na fogueira. Mas isso não é para todo mundo. E eu fico pé da vida quando, às vezes, eu recebo paciente que vem com dietas restritivas, assim, o Bernardo deve pegar isso também, então, o cara vem com uma dieta restritiva absurda, ó, cortou lácteo, cortou glúten, cortou açúcar. Pô, É, o cara não vive, né? entendeu? Aí o que vai acontecer? O cara vai ficar pé da vida porque não tá podendo comer nada, aí sim que ele vai ter uma crise por estresse, né? É, Sim, Então, eu acho que a sim. gente precisa matar isso já de cara, né? Então, enxaqueca não tem relação com alimentação. Relação direta, não causa enxaqueca. Ela pode ser um gatilho, mas a má alimentação, como qualquer outra doença, a má alimentação pode despertar uma crise. Determinados alimentos específicos em algumas pessoas que têm enxaqueca pode despertar, mas isso é muito individual, sabe? É analisar caso a caso. show, Beleza. perfeito, que aula, show de bola, legal. Bom, Samuel, nessa pegada aí, aonde que a físio entra, né? Porque a gente está falando de alimentação aí, a gente está falando. Eu acho que seria interessante, de repente, a gente conversar sobre as enxaquecas, as dores de cabeça que a gente da FI, as mais comuns e as que a gente mais entra, né? Vamos lá. Talvez falar qual que é realmente a do físio, né? Ou então, por exemplo, dentro na migrânia mesmo. Cara, a gente sabe das classificações da Sim. migrânia, tem subclassificações também. O que a gente pode fazer na migrânia, né? Ou, na verdade, quando não botar a mão, por exemplo, assim, de uma forma Perfeito. geral, até para a gente usar como uma coisa informativa mesmo para quem está ouvindo a gente, né? E É. aí discutir um pouquinho sobre esses tipos de dor de cabeça, né? Então, vamos começar assim. Então, a gente já entendeu que enxaqueca é um tipo. Bom, mas e o que o fisioterapeuta tem a ver com isso? Né? O fisioterapeuta, ele atua sim na enxaqueca, né? Mas vai depender do paciente com enxaqueca. Depende de como aquele paciente se apresenta, os sinais e sintomas dele. Mas basicamente, nas dores de cabeça, as dores de cabeça que a gente atua é a enxaqueca, uma dor de cabeça chamada cefaleia tensional, cefaleia do tipo tensional, que é a mais comum do mundo, está em Tá. primeiro lugar, é a mais Olha comum que do legal. mundo. Em segundo lugar vem a enxaqueca. As pessoas acham que é enxaqueca porque a gente ouve muito o nome, né? É, é Não, isso. mas é a tensional. Então é em primeiro lugar. Tipo assim, se você pega todo mundo que tem dor de cabeça no mundo, quase 50% daquele povo tem tensional. Aí depois vem a enxaqueca. Terceiro lugar vem a dor de cabeça que gera esse mito dentro da fisioterapia, que é a dor de cabeça de origem cervical, que tem um nome técnico, né, que é a cefaleia cervicogênica, né? Cogênica. Essa é muito do físio, Tá. basicamente 100% do fisioterapeuta. Uhum. E tem uma outra, que é a dor de cabeça originária de uma disfunção da articulação temporomandibular, secundária DTM, que também é passível de discussão, até quando que a DTM gera isso mesmo, se não é uma mistura com outra, mas isso é uma outra Atencional com a história. cervicogênica, né? Alguma coisa É, nesse sentido. mas basicamente vamos colocar essas quatro. Qual é a dessas daí, né, que é puramente, vamos dizer assim, nenhuma é pura, mas assim, que essencialmente é mecânica, que o fisioterapeuta tem um papel crucial. Você pode colocar a cervicogênica,
A da TM, sem dúvida nenhuma. Aí depois vem a tensional, que tem um comprometimento muito muscular, de muita tensão, mas aqui que está a sacada. A tensional, assim como a enxaqueca, ela não tem uma causa específica. Ela é genética também. Então, por que eu tenho tensional? Bom, a gente sabe os gatilhos, mas exatamente porque você tem o outro ali não tem, parece que é uma predisposição genética. E o mais louco disso tudo, o ano passado saiu um estudo mostrando os 2 grandes gatilhos de uma tensional. O cara workaholic, que é o cara que trabalha demais, jornada tripla, sabe aquela coisa? Então, isso junta com estresse, com irritação, pá. E a pessoa que dorme mal, ou tem baixa quantidade de sono ou qualidade. Isso são 2 grandes gatilhos assim, disparados para uma tensional. Legal. Não são, essas devem ser gatilhos para todas, esses Todas. Mas, por exemplo, para tensional, os maiores gatilhos são esses 2. Mas esses gatilhos são para todas, né? E aí quando a gente vai, mas o fisioterapeuta atua muito na tensional também. E na enxaqueca, há pacientes que, na hora que a gente for examinar, talvez aquele paciente não seja para gente com enxaqueca. Mas é que o fisioterapeuta, e aí é que está o pulo do gato aqui, né? Nós somos profissionais da saúde. Sim. Quando o paciente chega para a gente com enxaqueca, você tem que perguntar para ele de tudo. Então, você tem que perguntar para ele como é que está a tua vida, cara. Sono, gerenciamento de estresse, alimentação, prática de atividade física, está em sobrepeso ou não, toma água ou não, como é que está o teu funcionamento gastrointestinal. Esses são pilares fundamentais da enxaqueca. Se esses pilares estiverem bagunçados, você, como profissional de saúde, não fica pensando em, eu vou manipular, mobilizar, mandar... Calma, antes disso. Você, como profissional de saúde que trabalha com paciente com enxaqueca, você também tem o dever de orientar o cara em relação a isso. Falar, esses são os pilares e a gente precisa corrigir esse. Você vai ver como você vai melhorar. E você tem aqui também um déficit de erro. Por exemplo, você tem uma alteração aqui de movimento, você tem um pescoço mais travado, você tem uma tensão generalizada, você tem ponto gatilho, que isso pode sim estar levando a mais dor. Então você vai cuidar disso também. Mas antes da gente falar disso, né, a gente precisa olhar o cara como um todo. E mesmo que o cara não tenha nada que você, fisioterapeuta, precise mobilizar, manipular, soltar, enfim, né? Vamos pensar na questão mão, né? Você já ajudou muito o cara, porque o cara veio completamente bagunçado, e eu uso muito a palavra desorganizado. Então, ele vem desorganizado. Então, eu preciso organizar esse cara. Eu preciso ver como é que tá esses pilares, e eu vou organizar sono, eu vou organizar alimentação, eu vou mostrar para ele, esses são teus pontos frágeis. Nós precisamos fortalecer esses pontos frágeis, mas vamos devagar. Se ele precisar de nutricionista, eu vou orientar. Às vezes não precisa. É só falar, cara, você precisa tomar café da manhã, você precisa almoçar, você precisa comer comida. Então, às vezes é a pessoa que pula um almoço, fica de jejum. Enxaqueca gosta de rotina. Entendi. Rotina. Entendeu? É engraçado que no final das contas... Pode falar, desculpa. Não, por favor. Termine. E aí sim, eu vou examinar. Por quê? Porque mais de 70% das pessoas com enxaqueca têm dor no pescoço. Tá? Então eu vou examinar esse cara. Porque a cervical, sim, pode ser um grande gatilho para uma crise. E passa despercebido. Pelo neurologista, por exemplo. Uhum. E aí é o físio, vamos dizer assim, especializado, que vai conseguir detectar isso. Ou uma crise pode gerar tensão também na cervical, claro. E você pode auxiliar, né? Sim. Manobras. Então, assim, é porque a gente, como fisioterapeuta, você vai ter, às vezes, aquele viés de pensar numa questão mais mecânica na enxaqueca, na cervical, numa torácica. Tá certo. Mas a enxaqueca, ela é multifatorial, ela às vezes vai ser multiprofissional. Então, são vários fatores da nossa vida, do nosso estilo de vida que influenciam na enxaqueca. Depois que eu vou examinar, eu vou olhar, esse pescoço tem relação ou não. Então, o que eu posso encontrar no pescoço de um paciente com enxaqueca?
Eu posso encontrar o cara com uma cervical rígida, e isso muda, para não ficar falando muito termo técnico, né? Mas você tem uma cervical rígida vai mandar impulso de dor, vai sensibilizar, vai deixar mais sensível e esse cara vai ter mais crise. Eu preciso corrigir essa cervical. O cara tem ponto gatilho, então eu preciso soltar esses pontos de tensão. O cara tem músculos ali profundos, né, que a gente chama de flexores profundos, por exemplo, que não estão trabalhando da forma adequada. E eu gosto muito dessa analogia, que eu vou falar agora, que o paciente entende e o fisioterapeuta entende. A gente sabe que esse pessoal que tem dor de cabeça e dor no pescoço, normalmente apresentam 2 músculos aqui com uma atividade mais atrasada. Eles estão trabalhando menos. Aí eu falo assim, ó, imagina assim, você tem uma lanchonete, você tem o chapeiro, você tem o cara do caixa e você tem o garçom, tá? E aí um belo dia, falta o chapeiro e falta o cara do caixa. O garçom ele vai ter que se virar e fazer tudo. Ele vai dar conta, às vezes, um dia, uma semana, mas passou mais tempo do que isso, ele vai estar sobrecarregado, ele vai ter um burnout e vai dar ruim. Vai dar problema. O que isso tem a ver com o que a gente falou? Esses 2 músculos, eles têm uma função específica. Quando eles param de serem ativados, param de trabalhar ou estão trabalhando atrasados, é como se eles falassem, assim, gente, eu não vou trabalhar, se virem aí. Eles sobrecarregam esternocleido, esse grandão aqui, e os escalenos, estão atrás deles. Né? Para quem é da área, já sabe aí, escaleno e esternocleido, esses grandões aqui que a gente pega. E aí essa galera não foi feita para fazer a função desses músculos profundos. E aí que é o problema. Você inverte a ação. Fala, porra, cara, eu não nasci para isso. E aí você quer que eu faça uma coisa que eu não sei fazer. E aí ele cansa. E aí o que eu faço? Eu pego na fisioterapia e relaxo esse pessoal que está sobrecarregado e melhoro a ativação desse pessoal que não está querendo trabalhar. Eu falei, mano, vamos trabalhar. Meu amigo, vamos trabalhar. E aí eu passo exercício. Porque a gente sabe que essa alteração de atividade pode existir nos pacientes com enxaqueca também. Então, você vê, aí a segunda parte, aí é o físio mesmo, né? Aí a questão mecânica, musculoesquelética. Aí o fisioterapeuta gosta, né? E o neuro não faz a menor ideia. Eu tenho amigos, colegas neuros, vocês devem ter com certeza também, mas os caras não entendem bulhufas do que eu acabei de falar aqui. Porque não é a praia deles. Sim. Entendeu? E o problema, Samuel, aí você me corrige se eu estiver errado. Eu imagino, né, e pelo menos eu vivencio um pouco isso, que o paciente só vem te buscar quando ele já tentou todas as alternativas, principalmente medicamentosas, né? Porque, assim, a dor de cabeça, né? E aí eu falo também por experiência própria, a ideia que você tem é falar, eu vou tomar um remédio e vou melhorar. Você às vezes não fica, né, procurando. A não ser as pessoas que vivem tendo dor de cabeça, que eu acho que esses que acabam vindo para nosso consultório, né? Exatamente. O meu paciente é o paciente crônico. Hoje o que vem é essencialmente enxaqueca, depois dividido em outras dores de cabeça, mas é o cara crônico. O que é o cara crônico? Na teoria bonita, assim, né, na divisão didática, é o cara que tem 15 dias de dor por mês ou mais. Ou metade do mês, não precisa ser seguido, metade do mês você tem dor. Isso já é considerado crônico, uma cefaleia crônica. Mas você pega o cara que tem 20, 30, ele tem dor todo dia, entendeu? E aí ele alterna dias piores, dias melhores, mas ele tem dor todo dia. E aí o que ele faz? Bom, ele faz uma peregrinação, ele vai para um neuro, ele vai para não sei o que, aí ele faz não sei o que lá, ele faz não sei o que lá. Aí ele tem medo de tomar a medicação que foi receitada, ele não toma, ou ele toma e não adianta nada, aí ele para de tomar no meio, enfim. E tem o pessoal que faz abuso. Isso é muito importante a gente falar, eu acho que é legal, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar isso, é muito importante. O pessoal que faz abuso de medicação, que é o grande vilão, né, Bernardo? Também. Que é o cara que chega para você e fala assim, bom, eu tomo um analgésico para passar minha dor. Tá, e
e você está tendo dor todo dia, então, teoricamente, você está tomando analgésico todo dia. O que você toma, por exemplo? Dipirona. Sei lá, dipirona. Quanto de dipirona? 1, 2 gramas por dia. O cara toma um comprimido de 1 grama por dia, ou 2 gramas. Quando não passa, o cara toma 2 comprimidos de 1 grama por dia. É muito analgésico. É muita coisa. Sendo que o orientado é de 8 a 10 comprimidos no mês. E o cara toma, sei lá, 2 por dia. Faz a conta. E aí o que acontece? O cara entra nessa categoria. Abuso de medicamentos. O cara só traz problema para ele. Ele só traz problema. A dor de cabeça, ela fica pior pelo excesso. E a pessoa não consegue entender isso. Tipo, mas como assim? Eu tomo um remédio para melhorar. Como é que eu vou piorar? Pois é, aí eu, de uma forma bem simples, eu explico para o paciente o seguinte. Imagina que esse remédio, quando você toma demais, ele fica tóxico. Entendeu? Então, ele vai te intoxicar. Ele vai deixar mais sensível a sua dor. E ele para de fazer o efeito. A senhora entendeu? Então, assim, a senhora tinha que tomar no máximo 10 comprimidos por mês. A senhora está tomando 40, por exemplo. Sei lá. A senhora entendeu que passou em 30? Passou, vira tóxico. Aí a pessoa, então o que a gente vai ter que fazer? Desmamar. Vai ter que tirar isso aí. Enquanto não tirar, gente, o cara não melhora. O cara pode estar, eu tô dormindo melhor agora, tô comendo melhor, tô fazendo a físio. O cara detectou um monte de coisa lá. Mas eu continuo com os analgésicos. Cara, você tem que tirar. É um carro com freio de mão puxado. Tá. Se o cara quer aí voar... você trabalha diretamente com o médico em relação a esse desmame aí, né? Então, quando o cara vem com neuro, vem pelo neuro, por exemplo, normalmente ele não está mais fazendo desmame, ele não está mais fazendo abuso, porque o neuro, tá regulando. O mínimo que o cara tem que fazer é, cortar isso aí. Mas às vezes... Então, né, Samuca, desculpa cortar, cara, mas acho que é isso que você ia falar agora. Eu recebo alguns pacientes que Colex também, cara, que é trocando medicamento, e troca a categoria de medicamento. E aí você sai, aí você vai, cara, você vai para um consumo excessivo. Dentro da caixa de ferramenta dele, né, achar opções que possam ajudar, né? Mas essa é a minha pergunta, né? Como que tá em relação a isso, Samuel? Como tá essa relação? Qual é a sua relação com os médicos? Assim, você tem indicação de neuros de falar assim, agora tá na hora da gente procurar um físio? Porque isso é uma coisa que... falar. Essa relação. Porque assim, o físio ele tem que parar de achar que é inimigo do médico ou que são concorrentes. Cara, isso é uma bobagem, é uma imaturidade, tá? Quem trabalha com dor de cabeça... de passagem, o contrário também é verdadeiro, né? Muita gente tem que parar que achar que físio é concorrente, que não existe isso, né? Tem que parar com isso, cara. Entendeu? Então, por exemplo, o melhor amigo do fisioterapeuta que trabalha com dor de cabeça é o neuro, cara. Entendeu? E do neuro também. E eles estão descobrindo isso agora. O bom neuro, porque aí é que tá. O neurologista, ele é apto e capacitado a tratar qualquer paciente com dor de cabeça. Entretanto, tem uns neuros que não gostam. Entendeu? Então, às vezes, ele não gosta muito, ou ele não é tão especialista na dor de cabeça. Você pega um cefaliatra, que é o neuro que acabou indo mais para essa questão de dor na cabeça, dor de cabeça, ele acaba estudando um pouco mais, ele tem mais recursos e tal. Então, quando ele vem de um bom neuro, o paciente já não está mais fazendo esse abuso. Mas, às vezes, veio de um clínico, às vezes veio de um cara que não tem tanta recurso para isso e fica só trocando medicação, Alex. Então, eu falo, olha, quando você tiver dor, toma isso. Não, cara. Mas aí, quer dizer, ele está com dor todo dia e ele vai continuar tomando, por exemplo, ibuprofeno a vida inteira? Não. Aí, esse cara, às vezes, precisa de uma medicação preventiva. Então, a medicaçãozinha que ele vai tomar todo dia para diminuir a chance de crise. Se a gente está falando da enxaqueca, por exemplo, diminuir a chance de crise. E o analgésico, quando tiver. E aí você faz um tratamento medicamentoso show, completo. Aí esse cara vem para o físio. E aí, por exemplo, esse neuro que tirou o desmame dele, falou, tirou a medicação em excesso, falou, você não vai tomar mais isso, você vai tomar isso aqui para dor e você vai tomar isso aqui todo dia, beleza? Beleza, agora você vai lá para físio, que ele vai continuar o teu tratamento.
Daqui 30 dias você volta. Combinado. Esse cara você não precisa educar. Mas tem uns, aliás, tem muitos pacientes que chegam completamente perdidos. Tá. Esses vêm completamente perdidos. E aí a gente também é profissional de saúde, tem que orientá-los. Ó, seguinte, no seu caso, você está fazendo abuso, eu mostro para o cara, ó, isso aqui vai te atrapalhar. Você não vai evoluir se você continuar fazendo isso. Só que eu não vou falar para você que está acostumado a tomar 1 grama de dipirona todo dia, há meses, há anos, amanhã tirar isso aqui. Porque o que você vai ter uma crise de rebote, você vai ter uma crise de abstinência, vai ser tão forte que você vai me xingar até a 3ª geração. O que o neuro faz? Aí ele tem medicação de suporte, ele entra com corticoide, ele tira, mas ele entra com corticoide para dar uma segurada esses dias, entra com bloqueio, faz botox, entendeu? Então, quando você vê que o cara está fazendo abuso, primeira coisa, ele precisa parar. Entretanto, ele precisa do suporte do físio e do neuro ali, né? Possivelmente uma medicação ou um bloqueio para ele aguentar os primeiros dias. Depois passa. E tem paciente que fala assim, não, eu vou parar. Eu vou ver se eu vou parar pouco a pouco. Estou tomando 2 gramas, vou tentar tomar 1,5, depois eu tomar 1, beleza. E às vezes dá certo, esse desmame parcial. Mas uma coisa é muito importante. Não pode fazer um tratamento e ficar abusando de remédios sem prescrição. E o que é abusar de remédio sem prescrição? É isso, 8 a 10 comprimidos, por exemplo, por mês no máximo, ainda está no limite ali. Até porque analgésico você não precisa nem de receita, né? Você vai, compra o analgésico que quiser e toma, né? Esse é um problema, né? E é engraçado, né, cara? Desculpa, Alex. Então, é que é engraçado, tô vendo umas coisas, eu queria saber, você falou do Botox, né? Como todo procedimento aí que está em alta, a gente tem recebido algumas indicações de Botox aí, principalmente aí, por exemplo, eu recebo os pacientes que têm a cefaleia secundária, as DTMs, né? E aí a prática do Botox é sempre um questionamento. Cara, quando que usa o Botox ou não? Tem um book que eu converso bastante, a gente sempre discute sobre usar o Botox ou não, quando utilizar. Né? E até queria saber de você, o que tem tido o que você tem tido de discussão com seus colegas também, nessa relação de quando utilizar o Botox ou não, né? Na dor de cabeça, de uma forma geral, ele é um bom recurso, mas é um bom recurso, que vale a pena ser utilizado, mas ele tem alguns pacientes específicos e em alguns momentos específicos. Vamos supor que o cara tem uma enxaqueca crônica, 30 dias de dor, há muito tempo, ele não faz uso de medicação preventiva para diminuir as crises, ou já fez e não deu certo, ele está muito sensibilizado, o físio nem consegue examinar o cara direito, por exemplo, e aí vale a pena talvez entrar com o Botox para apagar o incêndio, entendeu? E aí, então vamos apagar o incêndio, e aí o físio vai fazer o tratamento dele, o neuro depois vai entrar depois com a medicação, né? Por exemplo. Agora, um paciente com uma dor de cabeça aí de, sei lá, 5 dias, 6 dias por mês, sei lá, 8 dias por mês, que às vezes ele facilmente consegue resolver com analgésico, não tá certo, mas ele acaba resolvendo com analgésico, mas ele fala, poxa, isso tá chato já, vou precisar procurar ajuda. Ele procura ajuda. Pá, já dá Botox para ele, não é o tratamento de escolha, você entendeu? Não é tratamento de escolha. O Botox é uma excelente ferramenta, mas não é para todo mundo e não precisa, porque também é um tratamento mais caro. O que eu vejo os neuros trabalhando aqui é o seguinte, vamos deixar essa carta aí na manga quando de fato precisar. Aí é legal. Como se fosse uma infiltração, né? Algumas articulações. Bloqueio. Vai fazer um bloqueio anestésico. Vou jogar um anestésico lá. E a toxina botulínica, para quem não conhece, né, ela funciona como, ela desativa um pouco a ação muscular, né? Isso. Falando numa linguajar bem simples aqui pra gente. E ela tem um tempo de ação, né? Assim como você faz para estética, assim como você faz na área de neurologia para os pacientes que têm espasticidade, ela tem um tempo de ação também, né? Então, exatamente. Então, o cara não vai ficar a vida inteira tratando, por exemplo, você não vai tratar enxaqueca a vida inteira com Botox. É isso. Né? Você vai usar como uma janela de tratamento, é isso? Perfeito. Eu acho que é melhor
É. Melhor definição. É uma janela de tratamento. Você abre ali uma janela para você entrar com o que você precisa. Por exemplo, às vezes eu não consigo nem colocar a mão no cara. Às vezes um bloqueio vai ajudar. Ou um botox vai ajudar. Aí eu Sim. consigo colocar a mão no cara. Eu falo assim, aquele ambiente está muito contaminado. Cara, a gente precisa apagar o incêndio primeiro. Tá? Esse fogo está muito alto. Vamos abaixar as chamas, né? Para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Vamos cortar um pouco o mato para eu conseguir abrir e ver o que está acontecendo. Né? Tá muito contaminado. Vamos dar uma descontaminada. Então, o Botox faz isso, o bloqueio faz isso, né? E aí você consegue trabalhar. Senão o cara vai virar refém de bloqueio. E às vezes o cara faz o Botox uma vez, na segunda vez já não fica tão legal. O cara faz bloqueio, depois na segunda vez já também não fica tão legal. Então são excelentes recursos. Mas assim, pensa, o cara tá agudo, tá muito sensível, não pode encostar, entendeu? Aí vale a pena, entendeu? Essa relação de, tipo, faz uma vez, fica bom, outra vez não fica legal, é igualzinho acontece com os pacientes nossos, cara. Você vê uma coisa que é clássico? Joelho, cara. Joelho é um inferno, porque ele quer infiltrar toda hora e o paciente quer toda hora. Só que começa a não funcionar, né? E dependendo da infiltração que ele tá fazendo, começa a prejudicar as estruturas. Então, talvez, eu acredito que tenha alguma relação nesse sentido, né? E é que a gente procura alertar os pacientes em relação a isso, né? Aquela Mas velha você sabe, história, né, Bernardo, cara? A gente... que eu acho mais legal de tudo isso, que no final das contas, né, a gente nunca teve na medicina, assim, pelo menos eu imagino, né, eu vejo isso acontecer muito mais recente, tem uns anos, obviamente, mas a gente nunca teve multissistema como a gente está agora, no sentido de, cara, tudo que a gente fala de reabilitação aqui, de saúde, a gente fala dos tópicos, os mesmos tópicos, dormir bem, comer bem, se alimentar bem, e todos eles, o princípio número um é a educação. É Exato. claro que dentro da enxaqueca, que eu acredito que seja um dos tópicos mais difíceis, da dor de cabeça em si, principalmente quando chega a nós, ela já está crônica. O cara não tem uma dor de cabeça de 4 dias, igual uma lombalgia, e vai no fisioterapeuta, entendeu? Falar, eu tô com dor de cabeça. Tipo, o cara, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ao médico, cara, entendeu? Ele vai procurar o físio quando ele já tentou algumas alternativas. Então, a gente deve, eu imagino, e o Samuel me corrija se eu estiver errado, nós somos terapeutas para dor de cabeça de pacientes crônicos. E aí, a educação, eu acho que deve ser o ponto... Eu imagino que o Samuel deve perder uma sessão inteira com a educação para depois começar a pôr a mão, se vai pôr a mão, né, Samuel? A educação, cara, eu lembro de uma paciente minha, eu nunca mais esqueci, ela falou assim, o que você fala para mim é analgésico. E aquela frase ficou na minha cabeça. Tipo, que legal. Era uma paciente que tinha um cognitivo mais alto e tal, professora, aposentada e tal. Ela parou uma hora e falou assim, o que você fala para mim é analgésico. Aí eu olhei para ela e falei assim, ela falou, é terapêutico. Que legal. Porque eu consigo entender melhor as coisas. E, na verdade, eu não estava falando nada demais. Eu só estava explicando para ela, de fato, o que ela tinha, quais eram os fatores contribuintes, né? Essa questão dos pilares, o estilo de vida e tudo mais. E, de fato, o paciente com enxaqueca, ele vem... A gente está falando de enxaqueca porque, assim, né? A gente puxou aí, mas isso serve para tensional, serve para qualquer outro, né? O cara vem... Normalmente, o cara que é crônico, ele está muito desorganizado. Então, normalmente, ele está desorganizado em sono, ou ele está desorganizado em alimentação, ele está com uma vida extremamente estressante, está com problema em casa, às vezes, ou está com problema no trabalho. Então, tem muita coisa, às vezes, acontecendo, né, e que precisa ser corrigida. E, às vezes, o médico não tem tempo hábil, tempo suficiente para isso também, né? E cabe a nós, que vamos ver o cara semanalmente, depois quinzenalmente, educar. Hoje em dia, Alex, eu só faço um pouco diferente. Hoje em dia, vamos colocar aí, de uns pouco mais de 5 anos para cá, eu tento segurar um pouco a minha língua, porque eu acho que tem essa questão de veia de professor e tal, você começa a querer falar muito, vomitar muita informação em cima do paciente. Sim, e eu claro. percebi que não absorvia. Claro. O cara dava uma... Então, o que eu faço hoje? Eu vejo onde está a pior coisa, bato um pouco mais em cima daquilo e ao longo do tratamento eu vou tentando trazer mais. Então, assim, o cara chega,
é engraçado que na segunda sessão, o cara chega, ele já olha para a maca como se ele fosse sentar para a maca. Sentar na maca. Eu falo, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Aí eu sento, e aí, como é que passou a semana? Pô, então, cara, eu acho que eu passei melhor. Aí ele começa a falar, então, lembra que a gente conversou lá semana passada? Essa questão do sono, você já entendeu, mas agora a gente precisa também pensar um pouco na alimentação. Aí eu já puxei o pilar que eu queria mexer. Aí gasto ali uns 15 minutos, às vezes, e vamos trabalhar, né? E ele vai sentir cuidado, né? Eu acho também, assim, é importante, talvez, colocar ele na maca. Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que a gente tem muito um papel importante de estar com o paciente muito. E esse estar com o paciente, eu acho que tem que demonstrar cuidado. Muitas vezes, se você ficar só, né, falando, e é importante falar, mas o paciente, muitas vezes, ele quer sentir o cuidado também, né? No toque, nesse sentido. Muito. Eu puxo ele para conversar, vamos para lá? Então vamos para lá. E às vezes ali deitado, ele vai falando. Então, às vezes a sessão, se você não segurar, você fica ali na conversa mesmo, mas aquilo ali pro cara é muito terapêutico, né? É a experiência. Legal. É a experiência ali, né? É a experiência do entrar, eu saí do mundo, agora entrei num mundo à parte, que eu vou ser bem tratado. É aquela história, né? Eu vou entrar, eu tenho um odorzinho agradável ali, eu tenho um pessoal super simpático que me recebe, eu tenho, às vezes, se ele pode tomar, eu tenho um cafezinho ali fresquinho, né? Eu entro, tem uma sala legal, arejada, o Samuel tá conversando, ou sei lá, com o Bernardo, o Alex ali, tá conversando, a gente vai trocando ideia, ele me coloca num momento assim que eu desligo, né? Então, assim, é toda uma experiência, né? E o paciente quer ser bem acolhido, cara, né? Ele quer ser bem cuidado. Eu sou paciente, nós somos pacientes. Como é que a gente quer ser bem acolhido? Quando a gente é mal atendido, a gente fala, porra, cheguei lá, gastei 500 pau na consulta, o cara me atendeu em 10 minutos, caramba. Você fica pé da vida também, quando você é mal atendido. Né? Ô Samuel, você trabalha com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, assim, você tem no seu consultório ou não? Você tem já pronto para indicar? Como é que funciona? Porque, assim, pelo que a gente entende aqui, no nosso papo aqui, um nutricionista muitas vezes é importante, né? Algumas vezes menos, muitas vezes mais. Um fisioterapeuta também é importante, muitas vezes menos, muitas vezes mais, né? Um neuro, um psicólogo, como é que funciona essa comunicação? Você tem essa comunicação boa, você acaba tendo pessoas de referência, né? Porque também não adianta você mandar para qualquer nutricionista que não tem uma base aí em cima da dor de cabeça. A mesma coisa funciona talvez para o psicólogo, não sei. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Eu trabalho em 2 lugares, né? Então eu tenho 2 clínicas, né? Uma clínica e um consultório, digamos assim. Aqui em Ribeirão Preto, no meu espaço, somos eu e a minha esposa. Então, eu trabalho com pessoas, eu vou indicando. Então, eu tenho neuros colegas meus, nutricionistas, psicólogos, que eu indico, você vai procurar essa pessoa, procurar essa pessoa. Na minha primeira clínica, que é da minha cidade natal, lá tem 2 psicólogas, tem um psiquiatra, tem um neuro, né? Então, não tem nutricionista. Nutricionista eu acabo terceirizando, que é o passo que eu queria. Porque também é difícil, às vezes, você achar um nutricionista que, às vezes, queira trabalhar com isso, que queira receber pacientes assim, né? Então, educador físico também não? Eu não tenho, né? Mas eu também indico. E indicar. Sempre eu faço o seguinte, e aí é muito interessante isso, né? Quando eu atendo um paciente, eu falo assim, você vai praticar atividade física? Não, já entrei em contato com o personal e tal. Eu falei, então me passa o contato dele, que eu vou falar com ele. E aí tem personal que fala, pô, legal, cara, pô, que bacana, cara, você ter entrado em contato comigo, porque também tem uns físio, cara, tem uns físio que quer também achar concorrência, que quer, cara, é todo mundo trabalhando junto, velho. Né? Cara, não é concorrente não, cara, é parceiro seu. Aí você entra em contato, cara, é o seguinte, estou com um paciente assim, assim, assado, eu queria que você trabalhasse assim, assim, tal. O que você acha, né? Aí o cara agradece que você entrou em contato. Tem uns
que às vezes já estão trabalhando com eles, às vezes os caras ficam um pouco armados, assim, não, já tô fazendo isso e tal. Tô falando, não, beleza então. Então, cara, é esse caminho mesmo e tal, mas se você precisar de alguma coisa, só me falar. Eu quero saber o que todo mundo está fazendo. Lá na minha outra clínica, eu não tenho personal, então eu mando o cara procurar algum personal, por exemplo, ou uma academia, e indico um nutricionista. Mas se ele precisa de neuro, eu indico lá o da clínica, precisa de psicólogo. A minha irmã é psicóloga, né? Então eu passo para ela, né? Então a gente acaba cada vez mais, a gente quer isso mesmo, né? Cada vez mais não deixar o cara sair dali. O cara não precisa sair dali. Para você saber o que está acontecendo, né? As informações rodarem, né? Eu acho muito importante quando a gente fala de equipe. E dor crônica é monitoramento, né, cara? O tempo inteiro. Então, a gente tá falando de saúde geral, então tem que monitorar, não tem como. E todo mundo falando a mesma língua, né, Bernardo? Em relação à saúde, educação, principalmente. Né? Você tá educando o cara de um jeito e outra pessoa tá falando outra coisa. Exatamente, você vai dar um no prego, outro na ferradura, né? O cara chega para você com enxaqueca, se você sabe minimamente sobre enxaqueca, você sabe que você não vai tratar sozinho. O neuro sabe que ele não vai tratar sozinho. O fisioterapeuta, ele sabe que não vai tratar sozinho. Porque, cara, não dá. É diferente, por exemplo, de um cara que chega, por exemplo, com uma dor de cabeça de origem cervical. Então, ele tem restrição de movimento, ele tem ponto gatilho e tal. É uma questão mais mecânica. Você vai lá, você corrige, manda, orienta os caras. Pô, cara, tô bem melhor. Nossa, velho, puta, zerou e tal. Beleza. É uma coisa mais simples, pontual. Agora, você pega um paciente complexo, né, na gíria ali, a bucha, né, um paciente bem complexo, a doença é uma doença multifatorial. Aí você vai querer achar que é um profissional só, uma especialidade só que vai resolver. Não vai, cara. Não vai. Aí eu acho engraçado porque você vê um monte de coisas, às vezes, no Instagram, na internet, remédio milagroso, técnica milagrosa, não sei o que. Isso não existe, cara. Não existe. É o que eu acabei de ver, a gente estava conversando nos bastidores lá, o cara falando lá, né, que a enxaqueca é uma doença circulatória e ela não é, e que o negócio é você ficar de cabeça para baixo. O tratamento é você ficar de cabeça para baixo. E parece uma loucura, parece uma brincadeira, mas não. É um cara que não é profissional de saúde, é um curioso disso, isso que é o perigoso, como um amigo meu neuro falou, nessa linha, Samuel, tem muito aventureiro. Essa é a frase dele. Tem muito aventureiro. O cara falou, vou me aventurar a atender dor de cabeça. E o cara vai lá. Né? Vou me aventurar a ser profissional de saúde. O cara não fez faculdade e tal. E aí o cara tira, não sei da onde, essas coisas. Olha, para quem atende dor de cabeça, para quem atende enxaqueca, pega um cara no primeiro dia e fala para ele assim, ó, todo dia de manhã agora, você vai ficar de cabeça para baixo, vai ficar lá uns 5 minutos de cabeça para baixo, tá? Nossa. Pro sangue ir para a cabeça e tal. Nossa. O paciente com enxaqueca, ele não consegue, às vezes, sei lá, virar para pegar uma bolsa no carro que ele já sente, entendeu? Um esforço pequeno já incomoda. Aí você pede pro cara ficar de barriga para baixo, de cabeça para baixo, ele não vai ficar. Entendeu? Quer dizer, uma pessoa que fala isso, ela não atende paciente com enxaqueca, porque não é possível. E se ela ficar, vai doer mais ainda, né? Pois é. Eu fico meio exaltado quando eu falo essas coisas, porque assim, pô, cara, é um desserviço, você entendeu? É um desserviço. É fogo, cara, é fogo. E às vezes tem Cara, no meu canal lá do YouTube, até acho que eu nem falei pra vocês, Samuca. No meu canal do YouTube eu fiz um vídeo de dor de cabeça cervicogênica, explicando, dando uma geral, assim. Cara, é um vídeo que já tem 1 ano, é o vídeo que tem mais visualização do canal, chega pergunta direto, eu nunca fiz nada, nunca patrocinei, nunca fiz nada, cara. Você vê como é relevante o tema, e começam a vir as perguntas, depois de dar uma olhada nas perguntas que vem, aí você vê que são vários tipos, com anos de dor, apresentações clínicas diferentes, e aí você vê que a pessoa muitas vezes tá buscando ajuda só na internet, só vendo, vai de galho em galho, cara. Eu acho maluco. Aí eu falo, cara, procura alguém. Procura um neuro especialista em cefaleia na sua cidade, alguma coisa. Né? A gente tenta direcionar, porque, cara, a hora que você entra, por exemplo, no mundo da internet, você comentou no Instagram e tal, bicho, é um mundo à parte. Sei lá, cara. Comentários embaixo, as pessoas assim, eu não aguento mais viver desse jeito. Você vê muita gente assim, sofrendo, sabe? E a pessoa tá ali na internet buscando. E eu sempre falo, ó, me chama no direct pra gente conversar, porque
tem casos assustadores, assim, da pessoa que não aguenta mais a dor. Essa semana, obviamente, por uma questão ética, a gente não pode falar muito, mas essa semana eu atendi uma paciente com dor de cabeça e ela chegou a dizer para mim que ela estava pensando, como é que eu vou falar isso, né? Se valia a pena continuar vivendo com tanta dor Louco assim. isso, né? Vocês entenderam, né? Então, aí já tem que ter. Então, aí você já sabe que você vai precisar de um outro profissional junto, né? Porque a dor é intensa, a dor é diária e a pessoa fala, poxa, eu não quero mais sentir dor todo dia. A verdade, o que a pessoa quer é não sentir mais dor, né? Mas é aquela pessoa que está peregrinando e ela não encontra, às vezes, um profissional ou profissionais que, de fato, consigam, né, trabalhar com essa pessoa. E às vezes fica caindo na mão de charlatão, porque tem muito, né? Tem essas coisas também. Não, então, e esse é um problema, né? A gente, aqui nesse papo aqui, a gente começa a notar, assim, que é um tema complexo, né? Bem complexo. A gente deu uma simplificada aqui, claro, mas tem muita coisa para falar. Se acho que se deixar o Samuel, que ele ia falar horas e horas e horas. É um tema que desperta muito, porque quem tem dor de cabeça sabe que é uma coisa limitante, né, Samuel? Que nem você falou, pô, uma enxaqueca que você tem que ir para um quarto escuro, assim, pô, tem que parar a sua vida, né? Não é uma coisa simples, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que todo o processo de reabilitação ou de processo de trabalhar com pessoas com dor de cabeça exige muita formação, porque primeiro você precisa identificar o tipo de dor de cabeça. A gente está falando aqui, mas assim, eu acho que o processo todo começa com identificar que tipo de dor de cabeça tem para você poder saber o que fazer, né? Ou para onde você vai atirar. Claro, a gente está falando de educação, pô, tudo isso que a gente fala de dormir, comer, isso vai servir para todo mundo. Mas você tem que saber identificar para poder ser um pouco mais preciso no seu tratamento. E aí, dentro todo esse processo, você ainda tem um monte de aventureiro falando um monte de besteira na internet. Ou seja, a vida não tá fácil para quem trabalha com dor de cabeça, né, Samuel? Exatamente. Exatamente. E você disputa muito com os analgésicos novos, cada hora saindo na indústria farmacêutica forte, batendo em cima. Agora saiu um Dorflex com mais não sei o que, entendeu? Então, assim, eu vi. E normalmente a figurinha é a cabeça do cara pulsando, assim, né? Entendeu? Convenhamos, né, cara? Pô, não seria muito mais fácil você tomar um comprimido e matar o seu problema do que você ir na físio, ter que dormir melhor, ter que comer melhor, ter que tomar mais água. E aí, a pessoa só vai procurar ajuda, principalmente, por exemplo, quando a gente fala da tensional, ela só procura ajuda quando a coisa tá muito feia. É isso. É que a enxaqueca a coisa já começa feia, então a pessoa fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. A tensional, que é mais leve, que às vezes você passa o dia com ela ali, na cabeça, né? Uma sensação de aperto, por exemplo, ela é mais leve, você dorme e passa, ou você passa o dia com ela, você nem tomou nada, de repente ela passou. Você só vai procurar ajuda quando a coisa estiver muito feia. E aí você fica nessa coisa de ficar tomando remédio, Agora, uma coisa que o Alex falou, que eu acho que é legal colocar uma frase aqui, que eu sempre ponho em aula também, que é, a gente precisa conhecer as dores de cabeça, para aprender, então, a reconhecer e aí, então, saber o que fazer ou não fazer. Então, eu falo que o fisioterapeuta que quer atender isso, ele precisa conhecer as dores de cabeça para você fazer o diagnóstico. Aprender, então, a reconhecer, porque a partir do momento que você conhece elas, você consegue reconhecer. Ó, isso aqui é enxaqueca, isso aqui não é, isso aqui é tensional. E aí, a partir disso, você fala, bom, isso aqui eu posso te ajudar. Ó, isso aqui eu posso te ajudar parcialmente. Ó, infelizmente, não é a minha praia. Eu vou te indicar quem possa te ajudar. É esse o caminho. Você precisa estudar para você poder conhecer o máximo possível daquele assunto, né? Para você conseguir reconhecer e aí você saber o que fazer ou não. Porque você ir para o campo de batalha sem saber muito, sem saber exatamente a diferença de uma dor de cabeça ou para outra, fica bem difícil, cara. É isso, é exatamente essa frase, foi perfeito o que você falou agora. Eu queria chegar nesse ponto, né? Até para a gente entender que existem profissionais que são capacitados a trabalhar com dor de cabeça, senão você vira um aventureiro, né? E eu acho que na hora que você está tentando tratar uma dor de cabeça
mais crônica, principalmente, você não vai querer cair na mão do aventureiro, né? Acho que você tem que ter... É interessante, você dá curso disso, né, Samuel? Eu acho legal também você colocar aí, se fosse na sua mídia, aí, alguma coisa nesse sentido, cara. Desde 2019, eu comecei com o ensino online, aí entrou pandemia, então ficou realmente só online mesmo, né? O ensino online Cefaleia, então eu criei uma formação online chamada Cefaleia para fisioterapeutas. Nós estamos hoje na 11ª turma já, e ao longo desses anos a gente foi aumentando, criando. O Bernardo fez parte também de algumas turmas, foi professor convidado, né? E a gente foi mudando ao longo dos anos e a gente foi crescendo, colocando novas coisas. Então, hoje a gente tem a formação. Para quem fez a formação e quer, eu falo, afiar o machado, a gente criou uma mentoria. Então, o cara faz o curso e aí ele faz uma aplicação para subir para a mentoria. Essa mentoria a gente tem encontros quinzenais só com fisioterapeutas, né, que fizeram o curso, e ali a gente vai discutir coisas mais alto nível. Então, casos clínicos das pessoas, vão discutir artigos e tal, são encontros quinzenais. E para quem gosta de cabeça e pescoço de uma forma geral, a gente criou um portal de cabeça e pescoço, de ensino em cabeça e pescoço. Então, você tem lá as referências em cabeça e pescoço. Então, quem é o cara da tontura? Então, tem aula do Bernardo lá, tem aula do pessoal que é referência em zumbido, de tontura, de DTM, tá tudo lá. Então, o cara pode assistir lá também, quem não quer só dor de cabeça, né? Quer saber cabeça e pescoço. Que legal. Lá também. Então, hoje a gente trabalha no online. Eu ia ficar fazendo o quê? Depois que eu fui fazendo a minha formação e estudando sobre dor de cabeça e tal, acho que eu e o Bernardo começamos a estudar também mais ou menos isso, né, Bernardo? Mais ou menos na mesma época, né, cara? A gente começou A gente sempre gostou muito dessa questão de cabeça e pescoço também. E só que eu ia ficar ali no meu presencial. Foi o meu sócio, hoje, o Marcelo, que também estudou com a gente, né? O Bernardo conhece o Marcelo Matos, que falou, cara, por que você não leva isso para a internet? Né? Eu te ajudo nisso e você dá aula, eu te ajudo nisso. Desde então a gente leva isso aí para... Que bacana. E você tem algum e você especificamente trabalha com fisioterapeutas, mas você tem alguma coisa voltada para o paciente em termos de mídia? Tá. Ainda não. O meu Instagram hoje, eu tenho puxado ele para tentar fazer uma linguagem que abrace os dois públicos. Na verdade, isso é legal, porque eu acho que eu acho que esse é um caminho legal, né? A gente acha porque você conseguir jogar essa educação, né, na internet, a gente está precisando tanto de educação boa, né, de pessoas falando coisas interessantes, que tem evidência, né? A gente costuma falar que a gente gosta de trabalhar com uma literatura, né, com coisas mais atuais e que não sejam achismo e nem mitos, né? O meu trabalho hoje, acho que até o ano passado, era focado 100% em fisioterapeutas, porque era o meu público dentro da internet que, né, eu atraía para poder aprender sobre dor de cabeça. Mas esse ano a gente começou a mudar o pensamento, né, e falar assim, bom, a gente precisa também educar esses pacientes, e a minha linguagem no Instagram hoje começou a migrar de uma linguagem que a gente chama no termo do marketing digital, topo de funil. Né? O topo de funil quer dizer, você pega o paciente, você pega o fisioterapeuta, você pega o interessado, entendeu? Então, ao invés de eu falar dos flexores profundos, eu vou falar para você tomar água, que é importante para sua dor de cabeça. E aí o cara começa a me seguir, e aí depois eu vou fazer uma live, aí eu vou explicar, entendeu? Então, a gente começou a mudar um pouco a nossa linguagem, sabe? Para também você conseguir atingir mais pessoas, né? Sim, claro. Se eu não me engano, a linguagem do Bernardo é topo de funil, né, Bernardo? Assim, você fala muito para o paciente, né? Também, né? Eu tento mesclar. Eu fazia o seguinte, eu fazia sempre mais topo de funil, né, para paciente. E aí, só que como eu dou aula, tinha muito físico que vinha, então tinha gente que até pedia. Aí eu comecei a migrar, você pode ver que o meu Instagram, hoje em dia, ele tem bastante coisa, assim, mais voltado para o FIS, mas ainda chega a ser uma linguagem que as duas coisas dá para entender. Lá no canal do YouTube, na verdade, acho que eu estou fazendo o que você está buscando, tentar, eu sempre, quando eu falo com o pessoal, com as minhas mídias, é para a gente tentar mesclar, que sirva como informação para o fisioterapeuta buscar mais informação e o paciente consegue falar, opa, legal isso aqui, e buscar. É difícil, viu?
No É isso. canal, cara, a minha dificuldade no canal é isso. O canal, ele possibilita as playlists. Então, é o que eu tô tentando, tá até falando com o pessoal esses dias, para organizar cada vez mais os conteúdos. Semana passada eu gravei conteúdo só para físio, por exemplo. Eu gravei 4 conteúdos só para físio, que vai sair no canal a partir da semana que vem. Então, no canal eu consigo colocar quadros diferentes, né? Eu acho legal essa parte de mesclar, mas aqui, tipo, é difícil. E aí tem outro papo que a gente vê os alcances, assim, É difícil, é cara. outro É esquema. difícil. É outro esquema. Boa. Então é isso, mas é Bom, que para paciente eu não trabalho 100%. Eu vou falar para você que eu trabalho 100% com o paciente e acabo sendo dentro do consultório mesmo, né? é isso. Bom, eu acho que é importante. Eu acho que quanto mais disseminar informação É melhor. importante aí para o público geral, porque no final das contas o público geral vai buscar, né? E muitas vezes na internet primeiro, né? Agora, Samuel, me diz uma coisa. A gente tem um quadro aqui no nosso Físio Resenha que é o Físio Resenha Indica, né? Então pode ser um livro, ou um paper, um filme. O que você indica aí correlacionado aí com dor de cabeça? Você tem alguma coisa? Não tem? Ó, atualmente, se for para fisioterapeuta, então vamos começar assim, eu acho legal, ó. Você fisioterapeuta, ou você não fisioterapeuta, mas, por exemplo, o médico que está assistindo, o dentista que está assistindo, que quer entender um pouco mais sobre isso, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar. Vai lá, boa. Tá aqui, É isso. ó. Então vamos falar assim, ó. Tá até zoado já de tanto que eu mexo nele. Esse livro é um livro chave para quem quer entender essa relação da dor de cabeça com a dor no pescoço, tá? Que é esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Management Pô, eu of tenho. Back Isso aí é and sensacional. Disorders. Professora Gwenville, eu acho que tem em português, só precisa procurar, tá? Esse é o livro cabeça, esse é o livro chave para Perfeito. você entender, você fisioterapeuta, não fisioterapeuta, ortopedista, neurologista que é interessado, que vai te ajudar muito Profissional da saúde. Profissional da a saúde em entender, geral vai ter tá? mais Profissional de facilidade saúde, nesse livro. Cara, é muito tá? bom mesmo. Eu posso falar porque já É fiz a muito. leitura também, tem ele aqui. Sempre. Aliás, amanhã eu vou montar uma aula que eu vou dar no sábado e vou pegar ele de novo para dar uma olhada em umas coisas. Agora, um livro que é muito bom, cadê? Não é de dor de cabeça especificamente, mas é importante que o físio e a população leia, porque é um livro que os dois vão conseguir entender e vão entender a importância disso e vão aprender também a orientar outras pessoas. Cadê ele aqui? Eu queria... tá aqui, ó. Aqui! É esse aqui, ó. Porque Pô, nós dormimos, do esse é Matthew muito Walker, bom, cara. tá? Olha, Esse é Esse livro show. aqui, esse é um dos maiores pesquisadores, o Matt Walker é um dos maiores pesquisadores em sono, tá? E esse livro, ele tem uma linguagem que ele consegue trabalhar esse topo de funil, né? Que o paciente entende e o fisioterapeuta entende. Então, o fisioterapeuta pode tirar daqui conhecimentos riquíssimos para passar para o seu paciente com dor. Não só dor de cabeça. É que não dá para falar, a gente daria para falar meia hora só de relação dor e sono, mas é e dor isso. de cabeça, enfim. Se a gente for Mas entrar em temas específicos não aqui, a gente dá. vai ficar A gente fica aqui amanhã. até 2 horas da manhã. Mas ele vai te explicar o porquê. E aí, você deixar passar a questão do sono no teu paciente com dor de cabeça, você tá pisando na bola. E esse livro vai te ajudar a entender isso. E você que é paciente, né, você que gosta de leitura, ou amante da leitura, gosta dessa questão da área de saúde, né? É muito legal esse livro aqui também. Então você vai conseguir ler tranquilo, ler fácil, tem grandes ensinamentos aí. Para o profissional de saúde, ler isso aqui, não precisa nem começar com um paper. Lê o livro do Matt Walker que você vai conseguir entender Perfeito, isso e cara. orientar Cara, o seu paciente. legal demais ter falado isso, cara, porque assim, coincidentemente, a gente não conversou nada, não combinou nada, né, Alex? Nem antes nessa hora de conversar, esses dois Nada, nada. livros, esse do Matthew Walker, eu acabei de ler faz 2 semanas, cara. E eu tenho indicado para paciente e explicado exatamente isso. Sabe que a linguagem dele é muito legal, porque como o cara é pesquisador, aí ele fala de outras pesquisas e ele mostra, tipo assim, a hora que ele vai falar de um ensaio clínico, ele meio que ele desenha o que é um ensaio clínico para quem não sabe o que é um ensaio clínico. Então, Fica assim, fácil. quem sabe o que é um ensaio clínico, a gente sabe da comparação entre grupos e para ver intervenção.
Só que ele explica de um jeito e fala, olha, então, esse pesquisa, o que eles fizeram? Eles pegaram tantas pessoas assim assado, porque precisa ser assim assado, para comparar isso e isso. Ou seja, vai desenhando o ensaio clínico em outra linguagem e depois dá o resultado. Cara, Perfeito. É muito bacana, eu recomendo, é bem legal você ter falado desse livro aí, que é um livro que eu tenho recomendado para paciente. Eu sinceramente acho que toda a educação voltada dos pesquisadores e dos profissionais de saúde vai começar a ser assim um pouco mais acessível, porque a gente precisa se comunicar, entendeu? As pessoas precisam concordo. aprender um pouco a buscar informação, né? Porque o grande problema hoje é buscar informação, né? Bom, para fechar, então, a gente realmente hoje passou aí por tudo, né? A gente conseguiu ver aí que tamanho da bucha aí, né? O tamanho e aí a importância da educação, eu acho que a gente bate muito nessa tecla, né? Às vezes a gente ficava muito, o fisioterapeuta é o profissional da função, é o profissional do movimento. Sim, mas ele é o profissional da educação e a gente sabe disso, a importância de conversar, de falar, de se informar. Eu acho que a gente viu aí a importância toda da equipe interdisciplinar, né, Samuel, em relação a uma dor de cabeça. Eu acho que deu para ver bem que o papel da físio é importantíssimo na dor de cabeça, né? Acho que é legal, a gente conseguiu ver aí, você deu os 5 principais tipos de dor de cabeça que a gente vai se envolver e que o físio vai ser um bom profissional, né? Então, acho que legal para a população também em geral que sofre de dor de cabeça, de algum tipo de dor de cabeça, saber se de repente pode se beneficiar com a ida ao fisioterapeuta ou não. E aos fisioterapeutas entenderem que existe um campo aí legal para se trabalhar, né? Porque eu acho que para isso você precisa se informar, você precisa se capacitar, como você falou, né, Samuel? Eu acho que precisa você aprender a identificar, aí você precisa saber quais são, né? Nessa hora, depois aprender a identificar para depois poder intervir, né? E eu acho que no final aí a gente já deu até munição aí para fisioterapeutas e para não fisioterapeutas para se educar. Eu acho que a gente passou por tudo que a gente precisava ter passado aí, pelo menos para a gente dar um overview aí geral sobre dor de cabeça. E a gente esgotou o tempo e podia ter falado muito mais, muito mais. Então, quando o papo é bom, certeza que vai acontecer isso. E aí eu vou encerrar aqui minhas palavras, né? Agradecer você, Samuel, porque a gente gosta de ter pessoas conhecidas e amigos, né? Lógico que a gente gosta de bons profissionais, obviamente, mas quando a gente tem as duas coisas juntas é melhor ainda. Então, o Bernardo sempre falou de você aí, a gente conseguiu trazer você para cá num tema tão bacana, né? Então, eu passo aí pro Bernardo aí as últimas palavras dele. E não esquecer, galera, esse é um vídeo legal, aí é um tema legal, compartilha, né? Vai lá, manda pergunta pra gente. Se tiver pergunta aí, que eu acho que esse tema é um tema que dá muita pergunta, a gente passa pro Samuel, a gente responde, e aí a gente vai indo, certo? Boa, Bernardão. Você aí. Legal, cara. Bom, só agradecer. Eu acho que é um tema extenso, a resenha para variar, resenha boa pra caramba, né? Se desse para estender aqui por mais umas 2 horas, a gente também estendia, sem problema nenhum, porque assunto não falta, né? Também queria agradecer o Samuel aí por ter aceitado o nosso convite, né? Samuel, antes da gente finalizar, se você quiser deixar aí também as suas redes para as pessoas te seguirem, te conhecerem também, quem está ouvindo, quem está vendo a gente também no YouTube, né? E como o Alex falou, galera, não esqueçam de compartilhar esse tipo de informação, né? É uma informação muito rica e que muitas vezes as dúvidas que a gente tirou aqui pode ser a sua dúvida ou a dúvida do seu paciente, ou do seu colega, ou de alguém que você conhece. Então já aproveita, já ativa também as notificações tanto no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast, e também visita a gente aqui no YouTube, ativa o sininho das notificações também. Samuca, valeu, cara. Suas considerações finais aí, meu. Cara, eu que agradeço muito. O Bernardo, eu falo, nem é mais um amigo, já é um irmão, né? Há muitos anos aí, um grande parceiro. O que você precisar, pode contar comigo. Alex também, muito obrigado, cara, pelo espaço, viu, gente? Pelo espaço para divulgar. É sempre importante que mais fisioterapeutas e pacientes saibam as informações, tenham acesso a informações corretas, né, sobre dor de cabeça. E eu queria deixar 2 coisas aqui, né? A primeira é, quando então o paciente vai ter que procurar o fisioterapeuta? A partir do momento que você passou pelo neuro, se você passou pelo neuro e você ouviu esse podcast aqui, procure um fisioterapeuta especializado. Ele vai te dizer, ele vai te examinar e ele vai olhar e falar, olha, você precisa, você não precisa.
passe por uma consulta. Passe por uma consulta, né, com um fisioterapeuta. Ele vai saber te orientar se realmente precisa. E na maioria das vezes precisa. Sempre o fisioterapeuta pode te ajudar de alguma forma. E a última coisa que eu queria dizer é que tem uma frase de uma sociedade de fisioterapia, se não me engano, é uma sociedade inglesa, que eles falam assim, qual que é o papel da fisioterapia? O Alex está falando da questão do profissional do movimento, mas eu nunca mais esqueci isso também, e às vezes eu coloco isso em aula. Em inglês é add life to years, ou seja, você adicionar vida aos anos de vida da pessoa. Então, o fisioterapeuta tem essa capacidade de desenvolver, queira ou não queira, qualidade de vida, né? É a função, é a qualidade de vida. E o cara com dor de cabeça perde muita qualidade de vida. Ele perde muitos anos de vida vivendo daquele jeito, ou sobrevivendo, né? Ou vegetando muitas vezes. E a gente pode devolver, a gente tem condições de devolver vida, né? Colocar vida a esses anos de vida do paciente, né? Fazendo o tratamento correto, enfim, né? E o paciente também fazendo o que tem que ser feito. Então, a gente não tem ideia de como a gente pode ajudar esse tipo de gente, né? Basta a gente se aprofundar, querer estudar, né? E cair de cabeça, mergulhar mesmo nesse campo, que é um campo que precisa de tanta gente ainda, né? Tem muita gente precisando e poucos profissionais atuando. As minhas redes, né, pode me procurar lá pelo Instagram, que é @samuel.lodovici, @samuel.lodovici, CHI, né? E quem quiser conhecer o portal nosso é o Portal Crânio. É só mandar lá no Instagram, que quer saber mais, eu mando o link para vocês conhecerem também. Obrigadão, viu, gente? Obrigado pelo espaço. Boa. Quando a gente soltar quando for pro ar, né, a gente vai soltar nossas mídias, a gente vai colocar suas mídias lá, tá? Porque aí show. As pessoas podem te achar aí, tá certo? Fechou. Beleza. Obrigadão, gente. Obrigado aí. Muito bom. Bom demais, viu, meu? Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço. Sim, com certeza.